Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. A partir de agora, vamos estudar várias técnicas de integração. Essas técnicas ou métodos de integração existem porque depende da função que aparece no integrando. Para cada tipo de função existe uma técnica de integração ou método de integração. Um método a gente já estudou, que é o método da substituição ou mudança de variável, que é utilizado quando se tem funções compostas. O método da substituição ou mudança de variáveis será usado sempre que aparecer função composta no integrando, independente do método que está sendo usado. Então, significa que o método da substituição ele vai entrar dentro dos outros métodos também. Então, nessa aula, nós vamos iniciar estudando a técnica de integração, que é a integração por partes. Tá? Então, a integração por partes. Então, essa técnica ela é utilizada principalmente quando o integrando é formado pelo produto de duas funções. Geralmente uma função algébrica, né, um polinômio que a gente chama, e uma função não algébrica, a trigonométrica, exponencial, logaritma, né, e assim por diante. Né? Como exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui é a integral de x seno de x dx. Tá? Na verdade, o que acontece é assim, ó, nós vamos ter um produto de duas funções, no integrando, aqui tem uma função x, né, e o seno de x. Aqui x ao quadrado e na x. X ln de x, e na x cosseno x. Tá? Tem um produto, mas uma não é o du da outra. Tá? Veja que no método da substituição, a gente tinha que procurar quem é u e formar o du. Agora aqui a gente não consegue formar o du. A gente tem o produto de duas funções, mas não consegue, uma não é a derivada da outra. Esse é que é o problema. Tá? Então, a x seno de x. Então, se o x for u vai ser só dx. E tem esse x a mais aqui. Ó. E aqui x ao quadrado e na x. Ó. Não tem como. Derivando uma, nunca vai dar outra. E assim nesses outros exemplos. Tá? Então, essa é a característica principal que a gente tem que notar quando vai aplicar a integração por partes. Eu tenho produto de duas funções e uma não é o du da outra. Basicamente é isso. Tá? Então, o método da integração por partes baseia-se na derivada do produto. Tá? Então, ela vem lá da derivada do produto, quando se estudou a derivada. Então, se u e v são funções de x, tá? São funções compostas, né, em relação a x, a regra da derivada do produto entre essas duas funções, ela pode ser escrita dessa forma. Ó. Vocês viram lá na derivada. A derivada em relação a x de u vezes v, quer dizer, a derivada do produto de duas funções, é igual a u vezes a derivada da v em relação a x, mais v vezes a derivada da u em relação a x. Também pode ser escrito assim, ó, derivada de u vezes v, do produto de duas funções, é u vezes a derivada de v, mais v vezes a derivada de u, né, simplificando. Tá? Então, aqui, ó, tá? Se u e v são constantes, são contínuas, podemos integrar os dois membros dessa igualdade. Tá? Então, pegando essa igualdade, ó, eu vou integrar o primeiro membro aqui, ó, e integrar o segundo. Mas como é uma soma, eu já coloco a integral em cada termo aqui. Ó, tá? A integral de u dv mais a integral de v du. Tá? E agora aqui a integral da derivada de u vezes v, eu tenho integral da derivada. Tá? Então, pelo primeira parte do teorema fundamental do cálculo, tem integral da derivada, uma vai anular a outra, o que uma faz, a outra anula. Então, vai ficar só u vezes v. Ó. Tá? E aqui fica a integral de u dv mais a integral de v du. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos reescrever essa igualdade aqui, isolando o termo integral de u dv. Nós vamos isolar esse termo aqui. Tá? Então, vai ficar assim, ó, integral de u dv, que é esse aqui, é igual a u vezes v, menos a integral de v du. Tá? É como se esse aqui passasse, vamos botar entre aspas, né, para o outro lado diminuindo. Tá? Então, essa expressão aqui, ó, é a fórmula que a gente utiliza para integração por partes. Tá? Então, vem para nós isso aqui, integral do produto de duas funções, onde uma eu vou chamar de u e outra de dv. Vamos ver depois como se faz isso. Isso vai ser igual a u vezes v, menos a integral de v du. Quer dizer, na integral por partes, eu tenho uma outra integral para resolver ali dentro. Tá? Então, ó, veja que essa fórmula expressa uma integral no primeiro membro da equação, em função de uma outra integral no segundo membro da equação. Então, dependendo das escolhas de u e dv,
Tá? Na integral do segundo membro, a integral do segundo membro pode se tornar mais simples ou mais complicada para resolver. Nossa escolha deve ser de tal maneira que a integral do segundo membro seja sempre mais simples. Tá? Por exemplo, aqui, ó, calcular a integral de x cosseno x dx. Então, essa integral aqui ela é por partes. Por quê? Porque eu tenho produto de duas funções, ó, e uma não é o du da outra. Tá? Aqui a derivada, se for aqui cosseno de u, se u é x, o du é o dx, é só o dx, e tem esse x a mais aqui. Tá? Então eu vou usar essa fórmula. O que eu tenho que ter na fórmula? Eu tenho que identificar ali quem é u e quem é o dv. Tá? Uma dessa aqui vai ser u e outra dv. Aquela que eu chamar o dv vai ter o dx junto. Tá? E aqui o que eu preciso mais? Eu preciso de u, que vai ser a quem eu chamar de u aqui, e vou precisar de v. E v ela vem da dv aqui. Ó, tá? Aquela que eu chamar de dv, para encontrar o v eu vou ter que integrar. E aqui tem o v e o du. Tá? Então eu tenho que ter u, du e v dv. Tá? Então isso nós vamos preparar aqui. Ó. Então eu vou chamar de u a função x, tá? E aí, como eu preciso do du, ó, já vamos determinar aqui, ó, o du é dx, derivada de u é a derivada de x, tá? É direto essa aqui. Se eu chamei o u de x, consequentemente, o que sobrou aqui, ó, cosseno de x dx é o dv, ó, junto com o dx. Tá? E eu preciso do v, para botar na fórmula. Então, quem é o v? É a integral. A integral de dv é v. Tá? Se eu integro do lado esquerdo, eu integro do lado direito. A integral de dv é v, e aqui fica a integral do cosseno de x dx. E a integral do cosseno de x dx é seno de x. Tá? Então eu tenho u dv, u e du, tá? E v e dv. Tenho todo isso aqui para substituir na fórmula. Tá? Então é só substituir ali na fórmula. Eu vou copiar essa aqui, sempre a gente procura copiar junto essa aqui, ó, nas igualdades, tá? Vocês vão ver depois por quê. Então nós vamos sempre colocar a continuação uma embaixo da outra, copiando a integral que foi dada. Vocês vão ver em alguns exercícios que a gente precisa dela. Então, ó, copiando a integral de x cosseno de x dx, tá igual, ó, tá? U, quem é u? Ó? U é x, ó, x vezes v. Quem é o v? Seno de x, ó. Menos da forma integral de v, que é o seno de x, ó, du. Quem é o du? É o dx. Tá? Então agora eu tenho uma integral mais simples. Ó, eu tenho somente a integral de seno de x dx, que é menos o cosseno de x. Tá? Então, ó, copiando essa aqui embaixo, a integral de x cosseno de x dx vai ser igual. Aqui fica igual x seno de x, e a integral do seno de x é menos cosseno. Com esse menos aqui fica mais cosseno de x mais c. Tá pronto, tá? Barbadinha. Tá? Então o trabalho maior nosso, né, é preparar isso aqui, os termos que eu preciso para usar, ou fatores para usar ali na fórmula. A partir daqui, a partir de quem eu chamar de u e quem é que eu chamo de dv. Tá? Agora veja o que ocorre se escolhemos da seguinte maneira. Então nós vamos pegar a mesma anterior, ó, tá? E vamos escolher assim, ó, vamos usar a mesma forma, que ela é por partes. Tá? Eu vou chamar de u agora o cosseno de x. Bom, se u é o cosseno, o du é menos seno de x, né? Derivada vezes dx. Tá? Se u é o cosseno, o dv vai ser x dx. Sempre no dv eu tenho que colocar o dx. Ora, se o dv é x dx, o v vai ser integral. É a integral de x dx. Então, v é x ao quadrado sobre 2. Então, veja que esse v que vai lá, ó, é x ao quadrado sobre 2 agora. Tá? Então ele vai aumentar o grau da integral. Aqui é um polinômio x na primeira, e lá vai dar x ao quadrado. Então vai complicar a nossa integral aqui. Ó. Então copiando a integral de x cosseno de x dx. Tá? U, quem é u? É cosseno de x, ó, vezes o v. O v é x2 sobre 2, menos a integral de v, que é x2 sobre 2, menos o du. O du é menos seno de x dx. Tá? Ajeitando isso aqui, ó, tá? Copiando a nossa integral, tá? Passei o x2 sobre 2 como coeficiente do cosseno, ó. Então x2 sobre 2 cosseno de x, aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais, e aqui tem 1 meio, ó, uma constante que vai cair para fora, 1 meio integral de x2 seno de x dx. Tá? Então aqui, ó, comparando essa integral aqui que eu quero calcular agora com a que foi dada aqui, ó, tá? Ela é mais complicada. Tá? Eu tenho x ao quadrado agora. Quer dizer, ela se complicou mais.
Tá? Então, se eu continuar chamando o U de novo aqui, o U de seno, tá? E o dv de x2, se o dv é x2, eu vou ter que integrar, vai x na terceira. Então, eu vou ficar sempre aqui, nunca vou sair daqui. Vai ficar sempre mais complicado. Então, tem que ter cuidado quem é que a gente começa com U e dv. Tá? Então, ó, o mais importante na integração por partes é decidir o produto UDV. O dv inicial, de modo que se obtenha um produto VDU, aqui ó, VDU, mais fácil para integrar. De um modo geral, escolha U de modo que o DU seja mais simples do que o próprio U. Tá? Escolha DV de modo que V igual a integral de DV possa ser facilmente calculado. Então essa é a ideia. Tá? Então vamos ver o exemplo 2. Calcular a integral de x seno de 2x dx. Tá bom. É semelhante à anterior, só que eu tenho seno de 2x, eu tenho seno de u, de um outro u aqui, ó, a função composta. Tá? Então, seno de u, se esse uzinho aqui ó, do seno é 2x, a derivada de 2x é 2dx, só que lá eu tenho x. Então eu tenho um produto de duas funções e eu não consigo o u du, para usar o método da substituição. Então nós vamos usar integral por partes. Tá? Então nós vamos chamar aqui ó, o x de u. Tá? Normalmente a função polinômio a gente chama de u. Quando tem polinômio com outra função, ela vai ser u. Com exceção do logaritmo, logaritmo natural. Quando for logaritmo com a polinômia, logaritmo a gente chama de u. Vocês vão ver mais tarde. Então u vai ser o x, du vai ser dx. Tá? Logo, o dv é o seno de 2x dx. Ó. E v é a integral de seno de 2x dx. E esse tipo de integral a gente já fez nas aulas anteriores, né? Vai dar menos o meio cosseno de 2x. Tá? Por que menos? Porque a integral do seno é menos cosseno. Tá? Seno de u aqui. E o du é 2dx aqui. Ó. Tá? Eu teria que ter 2. Então, se eu botar o 2, eu tenho que multiplicar por 1 meio. Tá? Então, por isso que fica menos 1 meio cosseno de 2x. Tá? Então, aqui, copiando nossa integral de x seno de 2x dx, ó, igual tá? U, que é o x, ó, vezes v, menos o meio cosseno de 2x, ó, o v, menos a integral de v, que é menos o meio cosseno de 2x, vezes o du, que é dx. Ó, du, que é dx. Então, é só pegar esses termos aqui e substituir na fórmula. Tá? Agora vamos ajeitar aqui para calcular essa integral. Aqui multiplicando x vezes menos 1 meio, fica menos 1 meio de x cosseno de 2x. Tá? Aqui menos com menos vai dar mais, 1 meio cai para fora da integral do cosseno de 2x dx. Então vejo que essa integral aqui ó, ficou mais simples do que aquela que a gente tem no início aqui. Ó. Ficou só a integral do cosseno de 2x dx, que é semelhante com essa integral que a gente fez. Ó. Se a integral de seno de 2x deu menos 1 meio cosseno de 2x, né? A integral do cosseno é seno, então vai ficar 1 meio seno de 2x. Né? Então aqui ó, repetindo, aqui eu vou repetir, não tem nada para fazer. Então esse 1 meio eu repito aqui. A integral do cosseno de 2x é seno de 2x. Como eu preciso de o 2dx, né, eu vou multiplicar por 1 meio, tá, para formar o du, que não aparece aqui, eu estou fazendo agora mentalmente. E aqui vai multiplicar, ó, aqui repete, ficou 1/4 seno de 2x. Então, a integral de x seno de 2x dx é menos 1 meio de x cosseno de 2x mais 1/4 seno de 2x mais c. Tá? Barbadinha. Exemplo 3. Ó. Calcular a integral de x e na x dx. Então, a mesma coisa. Aqui é como se fosse e na u. Se eu pensar na método da substituição. Se eu tenho e na u, o u é x. E o du é só dx. Então, eu tenho esse x atrapalhando. Então, eu tenho que usar a integração por partes. Ó. Então, vamos montar aqui. Ó. Eu vou chamar o x de u, tá? Sempre o x de u. Tá? Se o x é u, o du é o dx. Logo, o e na x dx é o dv. Ó. Tá? E o v é a integral de e na x dx. E a integral de e na x dx é o próprio e na x. Tá? Então, vamos substituir esses termos ali nessa expressão. Isso aqui já é dado aqui. Ó. Tá? Essa primeira parte a própria foi dada aqui. Tá, então, u, que é o x, ó, u é o x, v é o e na x, ó, tá? Menos a integral de v, que é o e na x, vezes o du, ó, du que é dx. Tá? E agora ficou a integral de e na x dx,
É a mesma que a gente fez aqui. Normalmente a integral que eu vou fazer aqui, ela é mais ou menos do mesmo nível da integral que eu calculei aqui. Tá? Então a integral de x e na x dx é igual a x e na x menos e na x. A integral de e na x dx é e na x mais c. Tá? Ou, né, eu posso colocar aqui o e na x em evidência, se quiser. Né? Então x e na x dividido por e na x fica x. E menos e na x dividido por e na x dá menos 1. Tá? Então essa é a resposta alternativa aqui para fazer. Tá? Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Na próxima aula nós vamos continuar com mais exercícios de integral por partes.